Olá, a gente vai falar hoje sobre o teorema de existência e unicidade de soluções para um problema de valor inicial. Lembrando que um problema de valor inicial ele é composto por uma equação diferencial ordinária, aqui nós temos essa equação na primeira linha, e uma condição inicial, tá? Uma condição inicial não é mais do que exigir que a solução da equação diferencial da primeira linha passe pelo ponto x0 e y0, nessa condição que nós temos aqui, tá? Então, a gente quer se perguntar sobre a existência e a unicidade de soluções para um problema como esse aqui, problema de valor inicial. Então, para isso, a gente vai ter que impor algumas condições na função f, e a gente quer se perguntar quais seriam essas condições, tá? Então, nós temos um teorema para isso, é o teorema de existência e unicidade que eu vou anunciar aqui a seguir. Ok? Então, o teorema de existência e unicidade, ele vai pedir que a função f e suas derivadas de primeira ordem, a derivada de f na primeira coordenada, e a derivada de f na segunda coordenada, as três sejam funções contínuas. Então, nós queremos f e suas derivadas são contínuas, e essa continuidade a gente vai exigir não em todo o domínio da função, porque a gente aqui está lidando com derivadas, então a gente vai pedir apenas propriedades locais. Então, nós queremos que essas funções sejam contínuas próximas ao ponto x0, y0, tá? Então, para se referir a essa proximidade, nós vamos usar a palavra vizinhança. São contínuas numa vizinhança do ponto x0 e y0, tá? Então, essas seriam as nossas hipóteses. E com essas hipóteses, a gente pode garantir que o PVI que a gente escreveu ali em cima possui solução única. Então, não vou escrever de novo esse problema de valor inicial, então vamos chamar ele de estrela, tá? Então, sob as condições aqui enunciadas nesse teorema, esse problema de valor inicial possui solução única. Essa solução é uma função y, sabemos que é uma função de x, né? Y, função de x, e ela está definida num intervalo I. Esse é o nome que a gente vai dar ao intervalo de definição, e esse I deve conter x0, certo? Em aulas mais na frente, a gente vai se perguntar qual é a escolha, qual é a maior escolha possível desse intervalo, ou seja, quão grande ele pode ser. Isso vai ser chamado de intervalo maximal, tá? Então, a gente vai se perguntar isso depois. E, bom, nessa aula eu quero comentar esse teorema, mas a gente não vai demonstrar ele, porque para a demonstração a gente precisa de umas técnicas que fogem um pouco do contexto desse curso. Então, o que a gente vai fazer é ilustrar esse teorema, tá? Eu vou colocar alguns exemplos aqui e ver como é que a gente usa ele para entender melhor a equação diferencial, ok? Então, vou passar aqui para uma outra página. Nessa segunda página, nós temos um exemplo. Já coloquei aqui. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Ela não tem ainda uma condição inicial, então a gente não está lidando ainda com um problema de valor inicial, mas a gente vai querer fazer isso para poder usar o teorema de existência e unicidade. Mas, por enquanto, vamos focar apenas em resolver essa equação diferencial, tá? Essa equação diferencial, ela é separável, como a gente pode notar, e a gente vai resolver usando o método de separação de variáveis. Mas antes de resolver ela, eu vou chamar a atenção aqui a que ela não está escrita na forma normal, tá? Lembrem que a forma normal é quando a derivada, y' está isolada num lado da equação. Então, agora aqui eu coloquei na forma normal. Vejam que a y' está aqui do lado esquerdo, e a gente passou o x dividindo, tá? Então, qual é a importância de fazer isso? Bom, se a gente vai querer estudar
existência e unicidade de soluções quando a gente tem uma condição inicial, a gente precisa escrever dessa forma porque lá na página anterior, lembrem que o teorema de existência e unicidade era enunciado para uma EDO assim nesse formato. E depois a gente tinha que impor umas condições na função f, tá? Isso quer dizer que a função f que a gente vai ter que estudar é essa função aqui, 2y sobre x, e não a função 2y, que era a função que inicialmente a gente tinha do lado direito, certo? Então, a gente primeiramente isola a y' e vê qual é a função f de xy que ficou. E essa é a função que tem que se encaixar nas hipóteses do teorema de existência e unicidade, ok? Então, agora sim vou resolver a equação diferencial e depois eu vou voltar para analisar a existência e unicidade colocando algumas condições iniciais. Ok, então resolvendo aqui, lembrem que o primeiro passo é mudar a notação y' para dy dx, ok? Então, dy dx é igual a 2y sobre x. E agora a gente separa variáveis. Coloca para o lado esquerdo tudo que depende de y. Então, fica dy sobre y. E no lado direito, o que depende de x. O 2, tanto faz se fica de um lado ou do outro, deixei do lado direito. Então, 2 sobre x dx. Certo? E vejam que aqui ocorreu uma divisão por y. Então, o caso em que y é igual a zero, tem que ser estudado separadamente de essa equação que a gente obteve aqui, ok? Então, a gente vai olhar para a equação diferencial aqui, a original, e ver se y constante é igual a zero é uma solução, e a gente consegue verificar facilmente que sim, certo? Então, agora nessa equação diferencial, agora que a gente tem as variáveis separadas, a gente vai integrar em ambos lados da equação, ok? No lado esquerdo, a gente tem a integral de 1 sobre y dy, e essa integral é igual ao logaritmo do módulo de y. E no lado direito, nós temos 2 sobre x dx. E essa integral vale 2 ln de módulo de x. E lembrem que a gente tem uma constante arbitrária também, porque a gente está lidando com integrais indefinidas. Bom, agora a gente gostaria de isolar y para ter a solução de uma maneira explícita, ok? Então, para isso, a gente vai usar a exponencial, que é a função inversa do logaritmo, e se a gente aplica o exponencial em módulo de y, nós ficaremos, exponencial em logaritmo de módulo de y, nós ficaremos com o módulo de y. E do lado direito, nós temos a exponencial de 2 ln de módulo de x mais c. Vou escrever isso agora de uma maneira mais simplificada. Vejam que isso aqui é exponencial de logaritmo de módulo de x ao quadrado. Exponencial de logaritmo de módulo de x é o módulo de x. E aqui temos um quadrado, tá? Vezes n a c. Tá? E aqui temos que módulo de x é igual, módulo de y é igual ao módulo de x ao quadrado vezes n a c. Como c é uma constante arbitrária, n a c também é uma constante arbitrária. Então, a gente gostaria agora de tirar esse módulo em y. Módulo de x, como x está ao quadrado, ele é irrelevante, tá? E aqui, n a c, agora, uma vez que a gente tira o módulo, a gente não precisa mais impor que a constante seja positiva. Então, vou chamar essa constante que ficou aqui de d, e nós temos y igual a dx² como solução dessa equação diferencial. Tá? Essa constante d é uma constante real que pode ser tanto positiva quanto negativa e também pode ser zero, tá? Vejam que y igual a zero também é solução. Então, essa constante pode ter qualquer valor real. Ok, então nós temos aqui a família de soluções. Eu vou agora mostrar o gráfico dessas soluções, tá? Mas vou antecipando que elas são parábolas, tá? D vezes x² para qualquer constante d é uma parábola. Bom, no caso d igual a zero seria uma reta, mas vamos ver aqui agora. Bom, aqui nós temos a função f de x igual a dx², que representa todas as possíveis soluções da equação diferencial com o parâmetro d variando. Então, quando a gente faz esse parâmetro d variar,
a gente percebe que as parábolas, que são as soluções dessa equação diferencial, tomam conta do plano inteiro, exceto o eixo y vertical. Tá? Então, no eixo y vertical, bom, só um comentário, por motivos de simulação, a gente está escolhendo a constante d no intervalo menos 5, 5, mas essa restrição não é uma restrição do problema, então d pode tomar valores arbitrariamente grandes e arbitrariamente pequenos. Então, voltando ao comentário sobre o eixo y, reparem que acontece o seguinte fenômeno. Todas essas parábolas vão passar pelo ponto 0, 0, que se encontra no eixo y, e nenhuma delas vai passar por nenhum outro ponto do eixo y diferente do 0, 0, tá? Então, isso aqui pode ser justificado se a gente voltar aqui e analisar a nossa função f de x, y igual a 2y sobre x, que seria a função que a gente tem que estudar para ver o teorema de existência e unicidade. Tá? Então, essa aqui é a equação diferencial que a gente está estudando, certo? Nessa equação diferencial, y' igual a f de xy, nós temos que a função f de xy é igual a 2y sobre x, tá? O teorema de existência e unicidade diz que se a gente tem um ponto x0, y0, tal que essa função f é contínua e suas derivadas também são contínuas nesse ponto e numa vizinhança dele, então existe apenas uma única solução da equação diferencial que passa por esse ponto. E reparem aqui que o único ponto problemático dessa função é x igual a 0, ou seja, essa função não está definida em x igual a 0, tá? Isso quer dizer que qualquer ponto do plano tal que x é diferente de 0, por esse ponto vai passar apenas uma única solução, ou seja, o teorema de existência e unicidade vai garantir isso, tá? Então, reparem que se a gente faz aqui o gráfico, ou se a gente aqui escreve o nosso plano, os pontos x igual a 0 correspondem aos pontos do eixo y, tá? Então, o teorema está dizendo que se eu escolher qualquer ponto que não está no eixo y, vai existir apenas uma única solução que passa por aí. Nós já sabemos que essas soluções são parábolas, tá? E o mesmo não acontece se a gente escolher pontos que se encontram aqui no eixo y, tá? Vejam que se a gente escolhe o ponto 0, 0, a gente vai ter infinitas soluções passando por aí, e se a gente escolher qualquer outro ponto do eixo y, diferente do 0, não vai existir nenhuma solução. Tá? Para entender melhor isso, vamos olhar os próximos exemplos, que são 3 problemas de valor inicial, com condições iniciais diferentes, certo? Então, nessa primeira aqui, a gente tem a condição y de 0 igual a 0. Eu estou usando a mesma equação diferencial da página anterior, só que com condições iniciais diferentes, tá? Então, se y de 0 igual a 0, eu quero saber quais são as soluções que passam por aqui, tá? E a resposta, conforme a gente viu nos gráficos, são infinitas soluções, tá? Ou seja, não temos unicidade de soluções. A gente tem existência, mas não unicidade. E o teorema, percebam que garante existência e unicidade de soluções em pontos onde a função f maiúscula é contínua e suas derivadas também. Então, isso não é o caso do ponto 0, 0. E a gente se olha aqui agora no segundo exemplo, agora a gente está querendo saber as soluções que passam pelo ponto 0, 3. Vamos dizer que o 3 está nessa altura aqui. E também, conforme a gente viu antes, não temos nenhuma solução que passa por esse ponto. Tá? Portanto, quer dizer que a gente não tem existência de soluções com essa condição inicial aqui. Tá? E, finalmente, no último exemplo, a gente tem uma condição inicial, que é que o ponto que a nossa solução deve passar pelo ponto 1, 2. Tá? E o ponto 1, 2 não representa nenhum problema para a função f de xy igual a 2y sobre x. Ou seja, essa função de duas variáveis, ela é contínua e tem derivadas contínuas no ponto 1, 2. Então, pelo teorema de existência e unicidade, vai existir apenas uma única solução passando por aí. Então, vamos supor que 1 está aqui e 2 aqui. Então, o ponto 1, 2 é um ponto do plano
primeiro quadrante, não se encontra no eixo Y, então o teorema nos garante que vai existir uma única solução que passa por aí. Nós sabemos que essas soluções são parábolas, e se a gente quer saber explicitamente quem é só encontrar o D que a gente tem que colocar para a parábola passar ali, certo? Lembrem que a solução é dx², onde D é uma constante qualquer. E se a gente quer que passe pelo ponto de coordenadas 1, 2, deve valer que 2 é igual a D vezes 1 ao quadrado. Tá? Isso implica que D é igual a 2 e a solução desse problema de valor inicial vai ser igual a 2x². Tá? Vejam que é a solução que passa por esse pontinho aqui, como a gente tinha falado antes. Bom, então isso é tudo. Até uma próxima.